A graça e o amor de Deus revelados em Jesus Cristo, o noivo, nos abençoe neste momento no meditar da sua palavra. Amém. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Essa é a prova de amor que Deus fala a nós, o seu povo, neste tempo. Amém. Quando foi o último casamento que você participou? Você lembra de alguns convidados que estavam neste casamento? Havia alguma pessoa importante naquela celebração? Em Caná da Galileia houve um casamento. E tudo indica que haviam muitos convidados e a festa se estendia por muitos dias. O texto do Evangelho há pouco lido cita que a mãe de Jesus, Maria, estava neste casamento. Também estavam Jesus e os seus discípulos. O texto deixa claro que Jesus foi convidado para este casamento. É interessante que Jesus iniciou o seu ministério não num templo, numa igreja ou qualquer outro lugar de culto, mas ele começou no meio de uma família, participando do início da construção de um novo lar, numa festa, num casamento. Casamento este em Caná da Galileia. Quando falamos em casamento, nós temos que ter em mente que o casamento é uma instituição que Deus deu antes ainda a queda do ser humano em pecado. Antes mesmo da instituição da igreja, o casamento já é uma ordem divina. E se já era importante antes da queda, imaginem o quanto ele é importante e significativo em nosso tempo. O casamento ele é símbolo da aliança entre Deus e as pessoas, entre Deus e o seu povo. E o texto de Isaías, capítulo 62, deixa isso muito claro. Um amor que nunca se apaga. Um amor que dá um novo sentido para a noiva. Um amor que concede um novo nome, que reconcilia. A relação entre nós e Deus é semelhante à relação de amor entre um marido e uma mulher, especialmente naquele momento que eles estão muito apaixonados. Vejam como Deus tem o casamento levado muito em conta. Ele usa como ilustração do seu amor para conosco. Acho que isso tem muito a ver porque Jesus faz o seu primeiro milagre, ou tem o seu primeiro milagre registrado justamente numa festa de casamento. Por isso o lar, ou a família, conta não só com a aprovação de Deus, mas a nossa família conta com a bênção do Senhor também. E esta bênção, segundo o Salmo 128, vem com o temor ao Senhor e andar nos seus caminhos. Conforme o Salmo, nós podemos ver que efetivamente como é importante ter Jesus na nossa vida. Infelizmente as pessoas pensam em cada detalhe para o seu casamento, para uma vida a dois, para a sua família, e eles esquecem de temer ao Senhor. Esquecem de andar com o Senhor, de convidar para a vida e fazer tudo o que Ele diz, conforme as palavras do Evangelho de hoje. Desde o nosso nascimento, quando nós somos trazidos à pia batismal, nós somos trazidos para perto de Jesus, somos reconectados ao Senhor, e a partir dali Ele passa a ser o nosso amigo, passa a estar sempre presente em nossa vida, embora nós muitas vezes ignoremos. Muitas pessoas dizem que são perfeitamente felizes sem Jesus, que podem dispensar este convidado. Eu sempre brinco com os alunos, é fácil viver sem Jesus. É triste, dificílimo
morrer sem Jesus. É fácil não ter Jesus quando tudo vai bem, mas é difícil enfrentar as dificuldades sem Jesus. Na festa em Caná da Galileia, que geralmente durava uma semana, também transcorria tudo perfeitamente, até que se constatou que havia acabado o vinho. O vinho era uma bebida muito popular na época, comum nas comemorações, era um elemento indispensável num casamento, era sinal de alegria, simbolizava o amor entre a noiva e o noivo, e a falta dele era preocupante. Na vida nossa também é assim. Tudo vai bem até que. Tudo vai bem até que aconteça alguma coisa. Assim como no casamento. Mas, que bom que Jesus estava lá. Que bom que Jesus naquele momento percebeu que havia uma necessidade. E ele mandou encher de água 6 grandes potes de pedra, que tinham entre 80 e 120 litros a capacidade de cada um. Isso já nos dá uma dimensão do quanto essa festa era grande, porque multiplicando daria entre 480 e 720 litros de vinho. Que festão! A conclusão do organizador do noivo é esta: este vinho é muito melhor do que o primeiro vinho servido, que deveria ser o vinho, o grande vinho para celebrar aquela união. Imaginem vocês organizando um grande evento. Pode ser uma festa de casamento sua, do seu filho, do seu neto, de um familiar nosso. Você é o responsável por essa festa. E os mínimos detalhes são organizados, pensados, contactados, e de repente, no meio da festa, acaba a bebida. Que situação constrangedora, não é mesmo? Esse era o sentimento daquela família em Caná. Sabendo de tudo aquilo que estava se passando entre a família, os burburinhos, a mãe de Jesus se aproxima de Jesus e lhe diz: o vinho acabou. E Jesus faz uma pergunta a ela: por que você está me dizendo isso? Não chegou a minha hora. Maria conhecia muito bem o seu filho. Ela sabia quem ele era. Ela, desde o nascimento e do anunciação, do anjo, se dispôs dizendo: se cumpra em mim conforme a tua vontade. Ela cuidou, ela educou e ela protegeu essa criança que agora é um homem maduro. Por isso Maria orienta aos funcionários. E aqui é o grande momento da nossa mensagem: façam tudo o que ele disser. A Jesus, Maria não deu nenhuma ordem. Ela apenas comunicou: acabou o vinho. Que grande lição nós temos aqui. Embora Deus saiba de todas as coisas que ocorrem ao nosso lugar, ao nosso redor, é muito importante e saudável mencionar os fatos, as situações, colocar diante do Senhor as nossas decisões, para que nós tenhamos também a aprovação da nossa oração, para que Deus, nos momentos em que nós somos pegos de surpresa, possa nos dar esta convicção também, de que na hora certa Ele vai cuidar de nós e vai agir. Em algumas situações nós podemos procurar nosso Deus no íntimo do nosso quarto, dos nossos pensamentos, e abrir o coração a Ele dizendo: Senhor, acabou o ânimo, acabou o pão, acabou a alegria, acabou a paciência, acabou a esperança, acabaram-se os recursos, acabou o amor, e assim por diante. Essas orações sem rodeios, verdadeiras, certeiras, são orações corajosas, sinceras e humildes, como Maria falou a Jesus: acabou o vinho. E eu fico pensando, se Jesus se preocupou com um problema de etiqueta social, um problema tão pequeno, diante da sua missão no mundo,
Ele não resolveria os problemas mais sérios envolvendo necessidades físicas, emocionais e espirituais. Este primeiro milagre de Jesus registrado no Evangelho nos mostra que o Senhor está atento a tudo o que acontece ao nosso redor. Ele sabe de tudo isso, mas também Ele quer que a gente esteja conectado a Ele em oração. É necessário que nós tenhamos coragem e confiança para dizer: acabou, haja, Senhor, mostra o teu poder na hora certa. Ao longo do casamento se constata muitas vezes que o vinho acabou. Às vezes acaba a alegria nos primeiros meses. Às vezes acaba o ânimo, a paciência, o pão, o emprego, a esperança. O amor também pode esfriar e acabar a paixão. E é na família, na vivência do lar, no dia a dia que nós conhecemos as fraquezas, os problemas, os segredos do nosso próximo mais próximo. E é nesse sentido, em lugar do vinho da alegria, que nós encontramos potes vazios, ou cheios de frieza, cheios de desconfiança, de ciúmes, de pecado, de intolerância, de discussões e de brigas. Nesta hora, quando os nossos potes estão vazios, é preciso lembrar o que Maria disse aos funcionários: façam tudo o que ele disser. Se você quer continuar, faça tudo o que ele disser. Tudo estava perdido na festa. Tudo está perdido muitas vezes em nossas vidas. E nós queremos correr atrás do vinho da alegria e encontramos um comércio fechado. Nós precisamos ter essa reserva em nossas casas. E essa reserva é Jesus. Em Jesus nós temos o vinho do amor, porque Ele é a fonte do amor. Diz o texto bíblico em João, no Evangelho de João, capítulo 15, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A fonte do amor, o vinho do amor, está em Jesus. Nele nós também temos o perdão, conforme está em 1 João. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nele nós estamos perdoados e nós temos o combustível para perdoar o nosso próximo. Também nós encontramos o vinho da paz, que lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Voltando daqui no anterior, sobre o perdão, no livro Uma História de Amor, no finalzinho do filme é dito que amar é jamais ter que pedir perdão. E essa é uma grande inverdade. É preciso pedir perdão e dar perdão todos os dias num relacionamento a dois. Porque onde estão duas pessoas há sempre muito atrito. O professor Ward, saudoso professor Ward, em seu livro A Ética de Cada Dia, ele diz: onde há perdão, e eu considero ainda o arrependimento verdadeiro, não há motivos para o divórcio. Onde o perdão é vivido, é praticado, não há motivo para nós nos separarmos. Seguindo à frente, Jesus também é o vinho da alegria. E ele diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos, outra vez digo. No Senhor Jesus nós também encontramos o vinho das bênçãos. Como diz o Salmo 128, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós até podemos andar por caminhos próprios, até que. E quando for o até que falte o vinho, às vezes pode ser tarde. Por isso, meus irmãos, Jesus quer ser o nosso convidado. Façam tudo o que Ele disser. E é oportuno nós nos perguntarmos: Jesus está presente? Como está a nossa relação pessoal com Deus, a nível pessoal, diário? Ou como está a nossa relação pessoal no nível comunitário?
Como andam nossas orações? O nosso pedido, o nosso lembrete ao Senhor, acabou o vinho. Please. Como anda a nossa vida devocional, de leitura da palavra, de participação e envolvimento na vida da igreja? Tudo isso reflete o quão perto ou quão distante nós estamos de Jesus. Estamos fazendo assim como Maria fez de maneira muito singela, o nosso papel de pai e mãe na educação dos filhos, conforme a vontade do Senhor, para que eles também sejam uma bênção, como assim Jesus foi? Buscamos uma transformação interior ou nos preocupamos somente com uma transformação exterior na nossa vida? Que tal nós experimentarmos um vinho novo, que nos purifica por dentro? Também hoje nossas festas precisam de vinho novo para a nossa alegria, para que ela seja verdadeira e plena. O milagre é o próprio Jesus. Para que tudo isso não seja uma verdadeira bênção, seja uma verdadeira bênção para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família, não basta convidar Jesus, se antes de tudo nós não fizermos aquilo que Ele nos disser. Não basta convidar Jesus para a refeição com a nossa oração tradicional da mesa, se aquele momento é um momento de briga. Ou se aquele momento, aquele pão é ganho à base da corrupção ou da fraude. Não adianta convidar Jesus se nós não o ouvirmos e seguirmos. O que Jesus tem a nos dizer sobre nossas vidas, nossas escolhas, os nossos projetos, a nossa família, o que Ele diria sobre a nossa fé e a nossa salvação? Mais cedo ou mais tarde faltará vinho em nossas vidas. Isto é inevitável. E como será maravilhoso ter Jesus presente, perto. Como será precioso tê-lo ouvido, podendo agora ouvir o seu consolo, a sua palavra, tendo seguido e deixado que na hora certa Ele assuma as rédeas da nossa vida. O meu convite a cada um de vocês nesta noite é: permitam que Jesus esteja presente na vida de vocês, no seu lar, no seu dia a dia, mesmo em meio a todas as correrias. Permita que Ele revele o seu amor por você, o seu poder, derrame sobre ti o seu perdão, lhe conceda a salvação, como Ele quer dizer isso muito claro na profecia de Isaías, lido há pouco. Que Jesus seja o nosso convidado permanente, na nossa família, na nossa casa e na nossa vida, não somente nos breves momentos de refeições. Com a presença permanente desse convidado, nós seremos felizes de fato e nunca seremos pegos de surpresa. E lembrem-se, assim como em família, sempre é tempo de recomeçar. O perdão é o meio pelo qual nós podemos recomeçar e nós podemos seguir em frente. Deus nos concede o perdão presente aqui, diante da sua palavra, na garantia da sua palavra. Mas também Deus nos garante esse perdão ali, no vinho, transformado e multiplicado para o nosso perdão e para a nossa salvação, onde ali Ele nos enche de amor. Que Deus nos abençoe, desde agora até a Sião eterna. Que Ele esteja presente na vida de vocês. Façam tudo o que Ele disser. Se vocês não sabem o que Ele disse, a palavra de Deus está acessível para lembrar o quanto Jesus se preocupa com nós, individualmente. Amém.